Fala gurizada, eu sou Vitor Moreira e esse é mais um vídeo do Viajando com a História. No dia de hoje então a gente vai encerrar a nossa série de 3 vídeos que estão falando exatamente sobre a Primeira Guerra Mundial, falando sobre os tratados de paz e quais foram as consequências desses tratados para o pós-guerra, beleza? A gente vai abordar então não só a questão da própria Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, todos os países que participaram então, como os tratados afetaram esses países, fechou? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar a campainha lá das notificações, dá o like no vídeo e, por favor, compartilha também com aquele brother que está precisando entender um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial, beleza? Vamos lá então. Primeiro tratado que a gente vai falar não é especificamente um tratado porque ele não chegou a ocorrer, mas ele vai ajudar então a criar o Tratado de Versalhes, digamos assim. O presidente dos Estados Unidos, que é o Woodrow Wilson, nesse período, ele vai escrever um tratado que foram chamados dos 14 pontos de Wilson, ou também o Tratado Impossível. Por quê? Porque esse tratado ele não culpabilizava ninguém pela guerra. Os 14 pontos de Wilson falavam então sobre todos serem derrotados, porque uma guerra não existe vencedores, e ele dava algumas ideias então sobre como se criar um novo tratado, um tratado na qual fosse justo para todos os países. Cara, os 14 pontos de Wilson então falavam sobre algumas coisas específicas, como por exemplo, criação da Liga das Nações, que seria um órgão responsável por não deixar acontecer mais guerras no mundo, a abertura do Estreito de Bósforo e Dardanelos para navegação, devolução da região da Alsácia e da Lorena, que tinha sido pega pela Alemanha, para a França, abertura do comércio entre os países participantes, navegação liberada entre esses países e mais alguns pontos que não são tão importantes. O que acontece? Justamente por esse tratado ser um tratado igualitário para todos os países serem beneficiados, ele não vai fazer muito sucesso, principalmente para a Inglaterra e para a França, que são os países que se sentiam que a Alemanha tinha excedido o que ela deveria ter feito, digamos assim. A França tinha uma relação muito complicada com a Alemanha justamente pela questão do revanchismo francês. Então, qual é a ideia dos franceses? Cara, os franceses querem extrapolar, fazer um tratado extremamente duro para os alemães. Um tratado na qual os alemães perdessem basicamente tudo que eles pudessem perder. E os ingleses, que tinham medo também da ascensão da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, estavam justamente nessa ideia de conseguir alguns acordos comerciais que favorecessem a Inglaterra e também tirar uma outra potência, uma possível potência mundial da sua concorrência. Eles não queriam ter mais concorrentes do que eles já tinham. Agora, o segundo tratado, esse sim aconteceu, talvez seja o tratado mais importante da Primeira Guerra. Mentira, talvez não, ele é o tratado mais importante da Primeira Guerra. É o Tratado de Versalhes, aquele que eu falei para vocês, que está fazendo 100 anos nesse ano, mais especificamente no dia 28 de junho. Quer saber um pouquinho mais? Linkzinho aqui bonito, por favor, clique, já dá uma olhada lá no outro vídeo, que eu vou falar especificamente sobre o Tratado de Versalhes, beleza? Cara, Tratado de Versalhes é um tratado de vingança. Ele é um tratado vingativo, ele é um tratado punitivo. A ideia dos caras, quando fizeram o Tratado de Versalhes lá no Palácio de Versalhes, era justamente punir a Alemanha, culpabilizar a Alemanha por todos os problemas da guerra. Eles chegaram e fizeram um tratado que dizia mais ou menos assim: Alemanha, tu és a culpada e tu vai pagar por ter começado essa guerra então. Essa é a ideia, não se esqueçam, um tratado de vingança. Franceses e ingleses, então, que lideraram, junto com os americanos, a escrita do Tratado de Versalhes, eles tinham justamente essa ideia de sacanear os alemães, enquanto os americanos queriam fazer um tratado mais brando. Cara, Tratado de Versalhes, então, o que ele fazia? Responsabilizava a Alemanha pela guerra. De que forma a Alemanha ia ter que pagar? Primeiro, a Alemanha teria que pagar, dar uma indenização financeira considerável nesse momento. Eles teriam que desembolsar um valor que eles não tinham, que era algo em torno de 5 bilhões de marcos na época. O marco ainda não tinha entrado no período de superdesvalorização, então a Alemanha teve que imprimir muito dinheiro, o que depois para frente vai fazer com que a Alemanha entre no período de superinflação. Segunda coisa, além de pagar isso, a Alemanha não poderia mais ter suas colônias. Essas colônias seriam divididas entre os países vencedores, tá? Principalmente Inglaterra, França e o Japão, que vai se beneficiar com as colônias que estão lá na Ásia. A Alemanha deveria devolver a região de Alsácia e Lorena para o controle francês. A Alsácia e Lorena, então, era uma região produtora de carvão, e um carvão muito de excelente qualidade.
e justamente é o carvão que movia o mundo, e esse carvão da Alsácia-Lorena vai fazer muita falta para a Alemanha depois da guerra. Além disso, a Alemanha teria que se desmilitarizar a sua fronteira com a França, não poderia ter um exército regular com mais de 100 mil homens. O tratado falava também que a Alemanha só poderia produzir armas até o calibre 38, sendo proibido qualquer calibre superior a isso. Dessa forma, então, além de acabar com a força militar da Alemanha, eles vão atirar a aeronáutica alemã vai ser dividida entre os países vencedores, assim como a sua marinha também. Cara, a Alemanha deveria entregar uma parte do Sarre para a França durante 15 anos. A França poderia explorar a região do Sarre, que também é uma produtora de carvão. Todos esses fatores aliados, então, levam exatamente a Alemanha a quebrar depois da guerra. A Alemanha vai ter períodos de superinflação, a Alemanha vai depender da economia dos Estados Unidos por causa dos empréstimos e também para ajudar na sua reconstrução, levando a Alemanha a passar um período extremamente complexo, na qual basicamente vai depender de fatores externos para poder sobreviver. Por último, então, a Alemanha ainda tinha que reconhecer a independência da Polônia e fazer algumas concessões aduaneiras para os países vencedores. Simplificando, a Alemanha ficou ferrada depois da Primeira Guerra Mundial. Outro tratado importante também é o Tratado de Saint-Germain, que vai acontecer em Paris, na qual vai definir o fim do Império Austro-Húngaro. A Áustria vai ser obrigada a reconhecer a independência de vários países como Hungria, como Croácia, como Tchecoslováquia, Eslováquia e por aí vai. E tem que pagar também uma indenização, na qual ela acabou não pagando com o passar do tempo, apesar de estar no tratado que eles deveriam pagar, essa indenização nunca precisou e nunca foi cobrada, digamos assim, e o exército da Áustria ia ser reduzido no máximo a 30 mil homens voluntários. A Áustria não poderia ter um exército regular. Foi assinado o Tratado de Trianon, na qual a Hungria assinava a sua rendição, e o Tratado de Neuilly também, que a Bulgária estava saindo da guerra e assinando sua rendição também. E o último dos grandes tratados, então, feitos na Primeira Guerra Mundial, é justamente a saída da Turquia da guerra, que é o Tratado de Lausanne. A Turquia saía da guerra e deixava de ser um império também. Uma parte do seu território seria dividida entre os países aliados e a Turquia acabaria sendo reduzida em termos de espaço geográfico, digamos assim. Logo em seguida, no ano de 1923, ela acaba reconquistando alguns dos seus territórios, como por exemplo a parte da Turquia que fica na Europa, que ia estar sob o domínio da Grécia, e eles acabam assinando de novo um novo tratado na qual vai reconhecer a Turquia como um país independente. Esses territórios vão fazer parte da Turquia, mas a Turquia não é mais um império. Beleza? Então, em relação às consequências da Primeira Guerra Mundial, elas serão várias e elas vão alterar todo o modo de vida moderno daquele período. Cara, a primeira coisa que a gente tem que falar é justamente sobre a ascensão de uma nova potência mundial, que vai ser os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, então, eles vão ser uma superpotência, eles vão quase duplicar o seu PIB interno com as questões de importação, com as questões dos acordos comerciais que eles vão fazer, empréstimos em dinheiro e por aí vai. A Primeira Guerra vai possibilitar também a ascensão dos regimes totalitários dentro da Europa. Por quê? Porque como os europeus vão entrar num período de crise considerável, esses regimes vão ter maior alcance, uma população insatisfeita, uma população que está passando por diversas dificuldades, acaba vendo nesses regimes totalitários, então, uma salvação, uma forma de sair daquela situação extremamente complicada. A Primeira Guerra Mundial vai deixar aí um saldo de mais ou menos 8 milhões de mortos e 20 milhões de inválidos. Ou seja, cara, é muita gente que deixa de estar dentro da força de trabalho da Europa. Os europeus vão ter diminuído não só sua potência industrial, como sua potência também do agronegócio. A questão das plantações europeias diminuem, a produção de comida dentro da Europa diminui e também vai diminuir muito, principalmente a questão de exportação de produtos da Europa para os locais. Por isso que os americanos acabam sendo favorecidos com essa ideia das exportações, tá? E por último, cara, o que acontece? A Rússia ela vai ser, na verdade, escanteada após a Primeira Guerra Mundial. Justamente porque a Rússia passou por um período, então, na qual ela se transformou num país socialista. Os países europeus acabam escanteando a Rússia em relação aos tratados de guerra e vão criar uma coisa que vai ser chamada de cordão sanitário. Não estava lembrando a palavra. Cordão sanitário é justamente o que vai isolar a Rússia, que não se chama mais Rússia, sim, se chama de União Soviética, do restante da Europa.
Os países europeus não querem essas ideias chegando dentro dos seus territórios. E outra coisa que eu queria falar importante também é sobre a participação brasileira. Muitos alunos me perguntam o que o Brasil fez exatamente na Primeira Guerra Mundial. Cara, não teve uma participação tão grande quanto na Segunda. A Primeira Guerra Mundial vai servir para o Brasil para acelerar o seu processo de industrialização. O que acontece? Quando a Primeira Guerra está ocorrendo, vários produtos que o Brasil precisava, que eram produtos importados, eles param de chegar até aqui. Dessa forma, então, justamente nesse intervalo de tempo da Primeira Guerra Mundial, o Brasil acelera a sua industrialização para poder suprir o seu mercado interno. Dessa forma, aqueles produtos parariam de faltar. Não se esqueçam que todas as videoaulas, em geral, vão ter um documento lá que vai ser apontado o que eu disse em cada uma delas. Só queria deixar meu agradecimento para o meu aluno Eduardo Slomp, ele que deu essa ideia de fazer um vídeo, um assunto mais complexo, dividido em várias partes. Dudu, muito obrigado pela ideia, foi implantado e como eu te falei, deixei o agradecimento no vídeo. Beleza, gurizada? É isso então, muito obrigado, até a próxima, não se esquece de deixar lá o like e se inscrever. Falou!